chega mais para mais um Pod Café. Gente, estamos na Semana da Criança e hoje eu tô com uma convidada muito especial, que é a Natália Morim. Natália, muito obrigada por ter vindo, por ter topado esse bate-papo com a gente. Gente, a Natália é psicóloga e ela atende crianças, só para contextualizar o assunto. E, Natália, mais uma vez, muito obrigada. Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde mental das crianças, né? Um olhar atento aos nossos filhos e às crianças que estão perto de nós nessa Semana da Criança, que é tão especial pra gente, né? Sim. Gente, antes de tudo, antes da gente conhecer um pouco mais a Natália, eu quero agradecer a vocês por estarem aqui. Quero pedir também para quem puder se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, porque pra gente é muito importante. Nós estamos começando o nosso canal, então se você chegou, tá aqui, tá conhecendo a gente agora, segue a gente, se inscreve no nosso canal, porque por aqui tem muito conteúdo interessante para mulheres interessantes. Quero agradecer também ao nosso parceiro desse episódio, que é a querida Lúdica, tá? Que é uma marca mineira com estampas exclusivas de criança. Gente, as estampas são as coisas mais lindas da Lúdica. As minhas meninas amam. Quero convidar você também a conhecer a Lúdica, que é uma marca incrível infantil, tá? Então, vamos começar o nosso episódio. Natália, querida, se apresente, deixa o pessoal te conhecer. Bom, primeiro, né, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui no Pod Café. Ai, que cada coisa dia boa. Fazendo mais sucesso. Ai, que né, bom. Érica? E é uma honra poder falar de um assunto tão importante e de tamanha responsabilidade, Sim. né? Os pais que me procuram, me sinto muito lisonjado porque é algo muito precioso, né? Sim, que eu os tô nossos lidando, filhos, os filhos né? de vocês, então... Nossas maiores riquezas, né? É uma honra. Bom, muito prazer, né? Quem está aqui assistindo a gente, meu nome é Natália Morim, eu sou psicóloga, sou de Descoberto, né? Morei lá até os meus 18 anos, depois fui para Juiz de Fora estudar, trabalhei, fiquei lá 10 anos. Que legal, eu não sabia. Fiquei lá 10 anos e aí com a pandemia, eu e o meu marido, né? Na época meu namorado, a gente resolveu mudar para São João. Ele já tinha um negócio aqui, eu já estava atendendo aqui, e aí a gente resolveu mudar para cá, estamos aqui há 3 anos. Caramba! E adorando essa cidade, né, adorando... Que coisa boa! Eu o amo morar acolhimento. aqui. As pessoas aqui são demais. Bom, atendo online e atendo presencial aqui em São João, no Espaço Intercer. É um espaço que a gente está, né, construindo aqui em São João, muito bacana. Legal também, que é nosso parceiro, né, gente? A Karina já veio aqui. A Karina também deu outro dia uma palhinha sobre saúde mental no Pod Café. Então, a Karina é uma super parceira nossa. E o Intercer é um espaço muito legal para São João. A gente, né, tá com uma equipe bem completa. Né? Hoje a gente somos 9 psicólogos, tem neuropsicólogo, neuropsicopedagogo, fisioterapeuta e psiquiatra. Então, está sendo um trabalho bem legal aqui em São João que a gente está fazendo e muito obrigada pelo convite. Um prazer. Eu que agradeço. E por que você se interessou, assim, por psicologia, assim? Você sempre quis isso? Então, na verdade, eu comecei com outro curso. Sério? E fiz, né? Eu formei em artes e design primeiro. Gente, que legal! Então você é minha colega, então. Sim. Primeiro eu formei e aí, assim, durante a faculdade eu fiz uma matéria na psicologia e, assim, foi amor à primeira vista. Que legal, gente! Amor à primeira vista. Eu amei o curso inteiro, todas as áreas da psicologia, eu me apaixonei de fato. E aí depois, assim, né, amigas falavam que eu tinha que ser e tudo mais. Hoje em dia, as pessoas que eu encontro na rua, que já me conheciam, que me conhecem, sempre falam, que bom que você tá nessa área, eu acho que é o seu dom mesmo. E criança também, você descobriu isso depois, assim? Ou você já sabia que você queria trabalhar com criança? Não, como eu te falei, eu apaixonei por todas as áreas da psicologia. Sim. Então, assim, eu nem consegui escolher logo de cara. Eu acho que as áreas que foram me escolhendo. Gente, que legal! E aí eu comecei atendendo adolescente, aí veio adulto, aí veio criança, e aí
eu fui me encantando cada vez mais. E hoje em dia você atende adulto e criança ou você só atende criança? Como é que funciona? Não, atendo adulto e criança. Atendo a partir de 5 anos até a vida adulta. Ah, tá. Eu acho legal falar isso, porque é uma experiência própria até, né, gente? Eu tava precisando, né, de uma psicóloga pra Luísa há uns meses atrás, e eu tava assim, sem saber, então várias pessoas me indicaram, né, a Natália, não foi só uma, e eu até cheguei a tentar consultar com ela, enfim, mas ela tava cheia, eu falei, gente, ela deve ser boa mesmo. Aí acabou que depois eu não consegui resolver o problema com a Luísa, enfim, acabei não precisando de psicólogo naquele momento, mas o que eu acho que é muito importante, porque se precisar eu faço questão de levar, porque eu acho que tem coisas que nós pais não sabemos lidar, né, adequadamente, o psicólogo ele consegue lidar com algumas situações melhor ali, e enfim, aí eu cheguei até a Natália, eu não conhecia, cheguei a Natália por essas diversas indicações de outras mães que também levaram seus filhos nela. Então, acabou que, né, fiquei com a Natália na cabeça. Então, quando eu pensei em fazer esse episódio dessa semana, né, que é um olhar maior para a saúde mental das crianças, eu pensei em você. Então, saiba que as pessoas estão te indicando no boca a boca. Isso que isso é muito bom. Que coisa boa, né? Criança, eu me encanto com todos. Eles são muito fofos e eu acho muito... É muito prazeroso. É muito prazeroso, atender. Né? Criança, gente, é um serzinho muito a diferença puro, né? também, assim, do adulto para a criança é que a criança, ela acaba tendo um resultado muito mais rápido. Sim. Então, assim, a gente vê muito rápido a diferença. Então, isso poxa... realmente, eu imagino. A gente o adulto, ele traz mais cargas, né, eu acho. É algo que, né, demanda ali um tempo maior, mas que também tem, né, as suas descobertas. Mas eu acho muito importante, gente, a gente falar da saúde mental das crianças, assim, até eu gostaria de falar com uma experiência própria mesmo também, sabe, Natália? Porque hoje em dia, eu consigo enxergar que eu tive uma crise de pânico, eu acho, tá? Não tenho certeza, mas eu acho que eu tive uma crise de pânico quando eu tinha 7 anos. Que era uma crise que eu achava que que eu ia perder os meus pais, enfim, que ia acontecer alguma coisa com eles a qualquer momento, e eu não ia pra escola, eu não queria ir pra escola. Eu nem falo os pais da Júlia, gente. Eu acho que a gente não precisa ficar comentando. Mas eu senti isso muito forte dentro de mim. E na época não tinha essa cultura de psicólogo pra criança, então eu tive que me virar com isso sozinha. Eu lembro que eu tomei bronca, né? Assim, a minha mãe me entendia muito, meus pais sempre foram muito carinhosos comigo. Mas chegou uma hora que eu tive que ir pra escola, não tinha como eles me deixarem faltar aula pra sempre, sabe? Então, eu tive que aprender a lidar com essa questão sozinha, sem nenhum apoio psicológico, assim, profissional. E aquilo ficou dentro de mim e talvez eu tenha que lidar com isso hoje. Entendeu? Talvez ainda esteja alguma coisa daquele pânico que eu tive quando eu era criança. Então, eu acho que se a gente tem um problema na criança, a gente tem que tratar a criança para ela não levar isso para a vida dela, adulta. Sim, e levar a sério, de fato, aquilo que está acontecendo. Porque isso acontece muito, criança, principalmente nessa fase de adaptação escolar. Exatamente. Que chora. E aí, às vezes, tem gente que vira e fala, não, engole esse choro. Isso. Você tem que ir para a escola sim, você vai estudar sim. Gente, aquilo ali é um sofrimento para a criança. Ela realmente acredita que ela não vai ver mais a mãe dela. Ela realmente acredita que ao se separar ali dos pais, ela não vai ver mais. Então, imagina o sofrimento. Naquele momento, ela realmente acredita que aquilo é real. E eu já era até mais velha, assim, eu devia ter uns 7 anos, assim. Nem foi na fase da adaptação, não. Eu já estava totalmente adaptada. Sabe? Mas aquilo me veio uma fase, assim, eu acho que foi quando eu descobri que, até brinco, o pessoal fica rindo de mim, que foi na época da novela Viagem, que você não vai lembrar, que você é mais nova do que eu, mas quem aí é mais ou menos da minha idade vai saber da novela Viagem, que essa novela me marcou profundamente, que foi quando eu descobri que as pessoas morriam, porque eu não sabia. E eu fui assistir a novela e as pessoas morrem na novela, que é a função, aí tem o negócio do inferno, do céu e tal. E aí eu fiquei, assim, horrorizada e super impressionada com aquela novela. Aquela novela, gente, marcou minha vida. E aquilo trouxe um trauma, sabe? Eu sempre falo, eu já fiz terapia, na época que eu fazia terapia, eu falava da novela Viagem, porque marcou a minha infância, que eu descobri que as pessoas morriam na novela. Então eu acho que aquilo foi,
sabe? E não tinha o atendimento psicológico. Não, gente, psicólogo na minha época era coisa assim, de gente muito rica. Psicólogo é coisa de rico. E hoje em dia, graças a Deus, a consciência está mudando, né? E a gente, os pais de hoje, a gente sabe que a saúde mental é muito importante. E a gente sabe que a saúde mental das crianças também está sendo prejudicada junto com a nossa, nessa confusão que a gente está vivendo de, enfim, né? Que a gente vai falar um pouquinho agora, né, Natália? Que eu queria falar... Isso é realmente, acho que, uma grande mudança que as pessoas têm que entender, né? Essa questão mesmo da criança... A criança, antigamente, ela não era ouvida. Né? Sim, assim, não, em nem momento algum, ela tinha a opinião dela ali. Não perguntava, né? Então, assim, a gente fala que hoje é uma das grandes mudanças também que a gente, né, a gente observa na infância. Hoje em dia, a gente não tem mais um perfil de obediência. Sim. Isso dentro de casa, né? Se a gente for parar para pensar, hoje em dia, a esposa não está ali para obedecer o marido. Então, a criança, ela já cresce hoje em dia num outro cenário. Exatamente. Não é um cenário mais de obedecer o pai somente. E não ter direito a dar opinião, a expor os sentimentos, a expor né? o sentimento, a falar o que está acontecendo, o que está sentindo, o que está passando, de perguntar. Né? Então, assim, isso é uma grande mudança que vem acontecendo, até para os pais entenderem, né? Porque se a gente vive um momento como esse, onde a criança não enxerga mais esse cenário de todo mundo obedecer, nós vamos ter crianças mais questionadoras. Sim, com certeza. Muito mais questionadoras. Então, às vezes, os pais ficam muito incomodados, né? Ah, não obedece mais. Não, tudo que eu falo tem que reclamar, tem que perguntar, tem que questionar. E sim, isso é uma realidade. Exatamente. Isso é uma realidade. E que bom que estão sendo, né? Estão tendo a oportunidade de falar. Que bom que hoje existe, né? Pensa bem, existe um profissional para ouvir eles. Assim, para ajudar, né? Em alguns termos, em algumas situações que às vezes nem os próprios pais a gente sabe como lidar. Em alguns medos, alguns questionamentos, que às vezes, assim, e aí, o que eu respondo? Sabe? E eu tô falando isso porque teve um dia, a Júlia tava numa fase de muito medo, assim, e aí ela me perguntou e falou assim, quando você morrer, você vai pra onde, sabe? E o que vai acontecer comigo? E fazendo uns questionamentos que, é claro, né, que eu acredito muito em Deus. Aí eu falei que eu vou morar no céu, com o meu pai do céu. E, né, falei toda essa parte, porque ela perdeu minha irmã tá onde? Ela começou a realmente questionar essas coisas. E ela tava com muito medo da gente morrer, né? É aquela fase que a criança está com muito medo de perder os pais, que é mais ou menos o que eu passei. E como eu já tinha passado por uma situação dessa, eu falei, agora eu queria muito que a Júlia tivesse um olhar profissional, sabe? Não para explicar, porque explicar a gente explica, mas como que a gente vai conduzir isso da melhor forma para ela entender que a morte existe, né? Sim. E aceitar. Sim. Não aceitar, eu nem sei. Entendeu? Eu fiquei assim, sem saber como explicar pra ela, talvez, essa sensação da morte. Porque às vezes nós adultos a gente não sabe lidar com isso. Entendeu? E não só a morte, né? Mas muitos outros assuntos os pais geralmente trazem pro consultório muito desesperados. Ai, meu Deus, o que eu faço? O que eu falo? O que eu respondo? E assim, eu acho que o principal nesses momentos, né, Érica? A gente tem que entender que as crianças veem os pais como espelho. Então, assim, se você, numa situação como essa, fica desesperada, se você, numa situação como essa, começa a mentir ou a esconder coisas, inventar coisas, né? coisas, a criança vai sentir aquele desespero. E aquilo ali vai gerar mais desespero para ela. Então, assim, em muitos casos, os pais têm muito essa questão de, eu não sei o que responder. E quando isso acontece, eu acho que assim, se você não sabe naquele momento, tudo bem você não saber, você não tem que saber tudo, não. Não é porque é mãe, que é pai, que tem que ter todas as respostas. Não tem que ter, não tem que desesperar para saber de tudo. Então, assim, tudo bem você virar para a criança e falar naquele momento, olha, agora a mamãe não sabe te ajudar, não vai poder te orientar, não vai poder te responder sobre isso, mas a gente depois, em outro momento, a gente volta a conversar sobre isso. Para ela entender que tudo bem. Em outro momento, a gente volta a conversar sobre isso.
Então, assim, em outro momento você pode se acalmar, você pode se orientar, você pode buscar ajuda em determinados assuntos e voltar. Não desesperem, gente. Não tem que ter resposta de tudo na mesma hora. Tem que saber todos os detalhes, né? Não, calma. Filho, deixa eu bem pensar. Calma. Daqui a pouco a mãe te responde. Calma. Legal. Pai e mãe legal. se cobra muito, né? A gente se cobra muito. Nossa. Com certeza. Se cobra saber de tudo. É. E vamos falar um pouquinho sobre a infância de uns anos atrás e a infância de agora. Porque, gente, acabamos de falar isso, né? Mudou muito. Na nossa infância, a infância da maioria das mães que estão assistindo a gente eram de um jeito, né? E hoje, completamente diferente. Acesso à tela, celular, é o que a gente já falou dessa questão da obediência. As mães agora, muito mais mães trabalhando, muito mais pais separados. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sim, sim. E é importante mesmo, né? Os pais entenderem que se a gente vive um momento diferente, não dá pra gente viver esperando as mesmas respostas de antes, né? Tem muito pai e mãe que chega e fala, não, mas ele não me obedece, não, mas ele não faz isso, não, mas nada que eu falo. E entender que assim, calma. Primeiro vamos entender o que está acontecendo, né? Primeiro vamos tentar junto aqui descobrir. E lembrar sempre disso, vocês são reflexos para os filhos. Então, se vocês, né, demonstrarem ali qualquer desespero, nervosismo, aí sim vocês vão passar mais ainda. Mas vamos lá para as mudanças, né? Eu acho que esse ponto da obediência é um que a gente, né, tem aí muito forte, que, né, assim, acaba trazendo ainda, porque os pais de hoje em dia tiveram uma infância diferente, então esperam respostas diferentes. Então, acaba trazendo aí certos conflitos em casa. Outro ponto que eu acho que a gente tem aí de muita diferença, né, são a facilidade que hoje em dia as crianças têm de ganhar as coisas, né? Com certeza, gente. A gente tenta não dar tudo. Mas acaba tendo tudo. Acaba tendo tudo. O tempo todo tá ganhando alguma coisa. Então, assim, que bom que hoje em dia novas crianças, né? Assim, acho que todas as crianças estão tendo mais acesso a muitos brinquedos que talvez antigamente não teria. Né? O acesso mudou, melhorou. Só que em outros casos também vem o excesso. E não dá valor. Não dá valor. Então, assim, acaba criando uma cultura aí de um consumismo muito grande e realmente acabam ficando, como tudo muito mais fácil, não tem mais aquela motivação, aquele esforço de querer. A gente tenta, gente. As mães que estão em casa, não sei se participam da mesma opinião. A gente tenta fazer tudo não ficar tão fácil. Assim, sério, aqui em casa, para poder ganhar alguma coisa, tem que meio que merecer, tem que ter boas notas, tem que fazer isso, ou eu quero isso, Dia das Crianças, deixa pro Natal. A gente tenta sempre jogar para as datas comemorativas, mas, gente, é incrível como é rápido e como elas conseguem o que elas querem rápido. E quando a gente vê, ela já ganhou aquilo. Tô falando de coisa barata, tá? Não tô falando de coisa cara. Sim, todo coisas, mundo, né, ao redor, né? Tem tudo muito fácil acesso. Eu não sei explicar, gente, o que acontece. E sem contar realmente o uso das telas, né, Érica? Que é uma outra mudança que hoje em dia todas as crianças têm. Né? É um celular, é um tablet, é o computador. Então, assim, aquele tempo que eles ficam ali assistindo é muita propaganda, é muito brinquedo novo, é muita coisa nova. Então, o tempo todo tem alguma coisa nova para comprar. Ao tempo todo tem alguma coisa nova para querer. Então, assim, isso e também... E esses youtubers que ficam... Gente, Lucas Neto vende tudo. Luluca, tem tudo da Luluca. A gente fica assim, agora eu quero caderno inteligente da Luluca. Eu quero isso da Luluca. Gente, Maria Clara JP, mochila, tudo. Então, assim, gente, eu tô falando com as mães aqui que elas vão saber. Exatamente. E a gente fica doida. E assim, eu acho também, Natália, que essa questão da tela é uma questão nova, inclusive pra gente, pros pais, que também, talvez a gente também não saiba como lidar com isso ainda. Porque a gente, na nossa infância, não tinha tela e a gente foi uma coisa muito ao vivo, né? E vai acontecendo de acordo com que o tempo vai passando com a gente. Isso é novo pra gente também. Sim. E talvez nós pais também não saibamos lidar com isso, com as telas. Às vezes a gente também fica tempo demais nas telas. Isso me incomoda, sabe? Como eu trabalho muito com a internet, eu acabo ficando muito na internet. Então, assim, eu tenho tentado ficar um tempo
cheguei em casa, tá? Não pegar o celular. Porque, gente, se você pegar o celular, é 1000 pessoas mandando mensagem pra você. Né? E 1000 pendências pra resolver. E aí elas veem, como você falou, os pais são um espelho. Elas veem a gente também no celular o tempo todo. E aí? É difícil. É difícil. Tanto que assim, proibir vai ser um caminho? Não, essa é a realidade. Tá aí. É muito complicado, gente. Tá aí, não tem como a gente proibir. Mas, de fato, tem que ser algo que tem que ter um limite. Tem que ter um limite. Não só para eles, como pra gente também. Né? Então, exatamente. Isso é muito importante deles aprenderem e perceberem, né? Tudo tem sua hora. Tudo tem o seu momento. Porque, realmente, a tela em excesso traz muitos prejuízos. Não é papo furado, né? Tanta gente fala, isso tanta gente posta. Traz mesmo? Fala pra gente. Traz muitos prejuízos. Primeiro porque, assim, se a gente for pensar, o conteúdo que eles assistem é tudo muito rápido. Gente, é desesperador. É tudo muito rápido, é um vídeo muito rápido. Então, assim... Não, isso quando eles assistem conteúdos ok, né? Que a gente tá observando. Agora, e aí, você tem controle de tudo que seu filho tá vendo? Né? Exatamente. Então, assim, você imagina, né? O tempo todo tem ali muita coisa, né? O tempo todo. Então, você acha mesmo, né? Que essa criança vai conseguir depois ficar sentadinha ali numa mesa, conversando, comendo? Não. Aí o pai e a mãe vai ficar desesperado. Nossa, ele não fica quieto nem um minuto. Mas, gente, ele tá acostumado a ter muita coisa o tempo todo ali naquele celular. Exatamente. Então, quando ele sai daquele mundinho ali, ele quer, do mesmo jeito, aquela agitação. Né? De ter muita coisa. Me preocupa demais, De ter muita coisa. Então, assim, as crianças não estão sabendo lidar com o tédio. Não, isso não. Sabe. Gente, isso é real, não sabe. Não sabe esperar lidar. meia hora sem fazer nada, não sabe. Isso, nossa, é desesperador. Não sabe. Eu falo, cara, o mundo não gira em torno do celular, não. Vai escrever, vai ler um livro, vai fazer outra coisa, sabe? Mãe, o que eu faço agora, gente? Isso é muito preocupante. Sem contar que, assim, realmente... se ela fica muito tempo ali naquela atividade de ficar com o celular, ela está deixando de desenvolver muitas outras áreas importantes do desenvolvimento. Com certeza. Né? Tanto a psicomotricidade, a criatividade, a socialização. São crianças que muitas vezes chegam na escola e não sabem socializar, não sabem lidar com conflitos, com situações ali, com a frustração. E aí, quando frustra, corre pro celular para poder meio que amenizar, né? Então, assim, é muito sério, sim. Acho que o tempo de tela é muito importante ser colocado. Proibir, é claro que a gente vai proibir. E você tem ideia de quanto tempo, assim, por dia? Só pra... Isso vai muito também da família. Tem gente que, assim, nossa, 1 hora. Nossa, mas só 1 hora. Nossa, não, 1 hora não, fica muito mais. Então, assim... Não é recomendado, né? Mais do que isso. Então, o que eu acho assim, poxa, se o celular te ajuda, porque ele fica quietinho ali enquanto eu tenho que fazer alguma coisa. Então, a gente tem que pensar naquilo. Vamos usar, então, de fato, numa hora que vai realmente te ajudar. Mas não a todo momento. A qualquer hora eu posso pegar, a qualquer hora eu posso ficar, tudo. Com a Júlia... Eu tenho tentado fazer outras atividades com ela enquanto ela está em casa. Assim, ela tem o tempo de ver televisão, que ela gosta, que geralmente é de noite antes de dormir. Mas eu tenho proposto para ela ler livros, sabe? Porque, enfim, precisa ajudar na leitura. Sim. Eu amo ler e eu queria muito desenvolver isso nela. Só que ela tem hora que ela não quer e tal, mas eu tenho tentado ver se ela consegue... Ela tem que ler alguns livros da escola, então eu falo para ela ler... Né, para ela ter um tempo para ler. Tenho tentado colocar esse hábito nela. A Luísa, com a graça de Deus, ela não tem pega com televisão. Nunca teve. Inclusive, é até difícil isso também, porque às vezes você precisa fazer alguma coisa, você precisa da televisão e a criança ela não assiste, ela não gosta muito. Ela prefere brincar, fazer outras coisas e tem hora que... Quando a gente liga a televisão, ela fica até brava. Ela, não liga a televisão, não liga, sabe? A Júlia já gosta muito. Então... Eu tenho tentado tirar um pouco da tela para passar para a leitura, para desenvolver mesmo a leitura, interpretação de texto, que são coisas que ela precisa mesmo agora para essa fase da educação dela. Sim. Mas é muito difícil. É muito sim. difícil. E eu tenho outra coisa também, que eu acho que pode ser uma dica para os pais, tá, gente? Que eu não sei. Eu tento não deixar a Júlia nem em tablet e nem no celular.
porque da televisão. Eu não assisto nada nessa televisão, nem o Maurício. Essa televisão é praticamente dela, das duas, porque na televisão eu consigo ver o que ela tá assistindo. Sim, isso é uma ótima dica. Né? E a gente tem um controle maior. Porque se ela tá no YouTube do celular, primeiro, ela acaba indo para aqueles shorts, e nos shorts tem de tudo. E eu não consigo ter controle nenhum. E outra também, nos próprios canais vão sugerindo outros que vai aparecendo e é mais fácil de mudar. Na televisão é mais difícil de mudar. Então ela acaba assistindo um vídeo inteiro. Ela pega pra assistir, ou ela assiste Luluca, que ela gosta muito. A gente vetou também alguns youtubers que a gente achava que não tinha a ver com os nossos valores, sabe? Tinha um que tava mostrando outro dia como eu gastei R$1 milhão em um dia. Ou seja, gente, desvalorização total do dinheiro, das coisas materiais. O cara comprou não sei quantos carros. Eu não sei nem se é verdade aquilo, não sei nem se é possível. Eu parei pra assistir e falei, isso não, sabe? Isso não condiz. Então a gente conseguiu, na televisão, ter essa controlada. Porque eu sou muito preocupada, realmente, com o YouTube, sabe? E é uma dica mesmo, sabe? E usar a favor, né, gente? Poxa, se tá ali assistindo um vídeo no YouTube, se você viu o conteúdo, de aproveitar e conversar sobre aquilo. Exatamente. E conhecer um conteúdo legal, as pessoas que ela está assistindo, conhecer os canais. Ela gosta muito também de um Gabriel Shirley, que ensina a jogar os negócios que você nem... Pra que assiste aquilo, sabe? Mas eu gosto muito de conhecer as pessoas que ela está assistindo, sabe? É claro que a gente não tem o controle de tudo, gente. É muito difícil. Mas, dessa forma, a gente achou de ter um pouco mais de controle. Sim. E quando viu que não é um conteúdo legal, também conversa sobre aquilo. Né? A criança tem uma capacidade de aprender, nossa... Teve a época da Wandinha também, que todo mundo estava assistindo. Isso aí, gente, é muito difícil, né? Tem alguns pais que não veem nada demais, mas eu fui assistir Wandinha com ela, a série, e eu fiquei horrorizada com a série. Achei muito pesado, porque eu não gosto de nada de terror. Eu gosto de tudo muito leve, na minha vida, eu não assisto nada de terror. E eu achei a série muito pesada. Eu falei, Júlia, não, cara, essa série é muito pesada. Ela, mãe, nada a ver, né? Já começou, nada a ver. Aí eu expliquei pra ela, eu falei, olha, não condiz com os nossos valores, aqui nessa casa a gente não tem nada disso, a gente nem assiste coisa de terror, e aí ela entendeu, ela não... E isso, se você simplesmente tivesse falado, não vai ver. Aí ela ia querer ver mais, aí que ela ia querer ver. Que estimula ainda mais, gente, então, seja sincero com seu filho, né, sobre o que você pensa sobre aquilo, né? O que te incomodou, por que você não acha legal. E eu tenho certeza que ele vai entender. Ele Ele nem vai brigar, nem vai discutir que quer, que não quer. Eu acho que a conversa é a melhor forma, né? Mesmo que às vezes a gente não esteja com a cabeça tão boa pra conversar. Porque tem dia também que a gente não tá bem, né? Tá bem no sentido de trabalhar o dia inteiro cansado. Sim. Mas a conversa é o melhor caminho. Hoje, né, assim, acho que é um desafio muito grande, porque realmente... Hoje, tanto o pai quanto a mãe trabalha. Eu não sou perfeita não, tá, gente? Quem me dera, tá? Eu tô falando isso... assim, eu tava vendo um vídeo outro dia, a mãe dos anos 90, dos anos 80, bate aqui no meu... O estilo de mãe, né, que eu falo. Que é aquela mãe que grita. Não a minha mãe, tá, gente? Não tô falando da minha mãe, não. Tô falando no estilo de mãe anos 90, que grita, dá chinelada, bate. É claro que a gente tenta não fazer nada disso. Bater nunca, enfim. Mas aquela mãe vive igual o Alexandre da Viagem lá atrás. Tipo, grita! Assim, sabe? Bate! Sabe? Aquela mãe fica ali atrás da gente. Mas, na maioria das vezes, a gente tenta, né, ter uma criação neurocompatível com os nossos filhos, na base da conversa, na base de entender e acolher os sentimentos das crianças. E é importante exatamente isso, entender, né, que hoje, por mais que você ainda tenha, né, essas lembranças, isso na sua cabeça, não, calma, não quero isso para ela. Não quero, né, por mais que em algum momento saiu, não, eu posso voltar, eu posso me recompor, eu posso... Inclusive pedir desculpa, inclusive, e tá tudo bem. Exatamente. Você atende muitas crianças, quais são os principais transtornos que você atende, assim, ansiedade, como é que funciona lá? Assim, primeiro que tem vários motivos, né, para buscar um atendimento. Então, tem casos de separação, muitas vezes, é importante também, né, trazer isso para o psicólogo. Sim, com certeza, né, mudanças acontecem, né, Érica?
Então, a gente, né, tem muito caso, assim, de a separação, que os pais procuram, e é ideal que procure até antes, né, de acontecer e tudo mais. Bom, luto também, adaptação escolar também acontece muito, né, às vezes a criança não lidar muito bem com aquela situação. Porque, assim, primeiro que a gente tem que entender, Érica, que a criança, né, assim, ela está ali numa fase de desenvolvimento. Então, nem sempre aquela mudança vai acontecer de uma forma muito tranquila para ela. Entende? Que, assim, não só para ela, como para a gente também, né? Uhum. Adultos também. Então, tem tanto essas razões ali, tanto, né, da própria criança mesmo, de adaptação, de crescer, quanto social. Então, tem essas questões sociais, né, de às vezes de luto, de separação, de brigas dentro de casa e tudo mais. Então, isso acaba afetando muito a criança. Quanto outras questões também que já partem de uma questão neurológica, né, como o TDAH, também já é uma questão que muitos pais procuram, entre outros transtornos, né. Autismo também. Autismo, né. Eu não atendo autistas, porque lá na clínica a gente tem pessoas especialistas em autistas. Então, ótimo. A gente tenta direcionar um pouco, até mesmo para trazer um trabalho, né, mais focado, né, e tudo mais. Legal, legal saber disso também. Mas, assim, são muitos casos, realmente, a ansiedade, né, tá aí tanto como uma questão genética. Sim. Né, tem muitos pais que são muito ansiosos e acabam passando essa ansiedade para os filhos. Caso, eu acho. Então, isso a gente, né, acontece muito. Quanto uma ansiedade também criada através de situações. Né? E geralmente, fazendo o tratamento certo, essa fase vai passar. Sim. E a criança vai conseguir desenvolver, né, Natália? Sim, o que você acha? Sim, com certeza. Com certeza. Em muitos casos, nossa, tem crianças que chegam lá pra gente, que chegam chorando, né? Esse caso mesmo, né, de ansiedade de separação, por exemplo, da criança não conseguir adaptar na escola, não conseguir ficar longe da mãe e tudo mais nessa fase, ou do pai, seja quem for. Nossa, e assim, às vezes a primeira sessão, ela nem consegue desgrudar da mãe. Chora, mas é um choro, é um sofrimento tão grande, mas tão grande, que em muitos casos a gente, né, a mãe entra na primeira sessão, aos poucos. Imagina como a gente é que vai fazendo criança, aquilo. né, gente? É complicado mesmo isso. A gente vai fazendo, né, essa ruptura ali, né, daquele momento ali da recepção para entrar. Mas aí depois, ao longo, sabe, depois de algumas sessões e tudo mais, a gente até, eu pelo menos, né, até converso com a criança e falo, você lembra da primeira sessão? E eles falam, eu lembro, tia, nossa, a minha barriga doía tanto, gente. Eu chorava tanto, né? E agora não dói mais, né, tia? Não dói mais. E eu acho que isso é prazeroso, né? Que coisa maravilhosa, assim, poder ver essas crianças realmente se desenvolvendo e conseguindo, né, driblar o medo e, enfim, essas situações, porque pra gente também é tão difícil, né, Natália? E ver uma criança tão pequena, às vezes, passando por cima e conseguindo, né, vencer isso, Sim. É realmente uma gratificação, né? Sim, com certeza. É muito gratificante ver quando eles chegam ali sentindo mesmo, né, tendo sintomas físicos, sabe, de tremer. Então, isso que eu ia te perguntar agora, inclusive, quais são os sintomas da ansiedade, por exemplo, né? E quando que os pais podem procurar ajuda? Quando é o ideal, assim? Então, geralmente, a criança, ela traz sinais, às vezes físicos, né? Como, por exemplo, às vezes treme, às vezes sente a dor mesmo, às vezes sente uma dor na barriga, às vezes sente a falta de ar também, né? Uns sentem eles falam, né, tem um negócio aqui. Entre outros, né, assim, sintomas que às vezes vai surgindo, dor de cabeça também acontece muito. Então, assim, tem esses sintomas que geralmente às vezes a criança traz ali como sintoma físico. E tem também outras alterações que a criança vem apresentando, como, por exemplo,
Alteração no sono, né? Às vezes a criança fica mais agitada, às vezes tem mais dificuldade para dormir e tudo mais. Então, tá aí um sinal também de alerta. Alteração no apetite. Ah, interessante isso, gente. Porque às vezes a gente não sabe nem identificar o que está acontecendo, né? Para de comer, né? Não quer comer, não aceita e tudo mais. Então, tá aí também um sinal que a gente tem que ter de alerta. Entre outras alterações, às vezes na escola, a escola também começa a identificar. Às vezes a criança começa a se isolar mais. Às vezes ela começa a se isolar tanto na escola quanto não querer sair de casa e tudo mais. Entre outros sinais que a gente tem que ir observando. Acho que assim, pai e mãe conhecem muito bem seu filho. Exatamente. Notou que tem alguma coisa diferente? Então é hora da gente começar a observar. Não, peraí, né? O que está acontecendo? E assim, tem muitos pais que geralmente, primeiro procuram, né? Recorrem ao pediatra, ao médico, e é importantíssimo, tá, gente? Importantíssimo. Ver se não tem nada fisiológico. Quando a criança chega com algum sintoma físico, eu sempre recomendo. Sim, A gente tem que ver se realmente não tem nada ali na barriguinha, não tem nada realmente, né, que tá gerando essa dor de cabeça e tudo mais. Então, assim, muitas vezes o próprio médico avalia e descarta, ali não é nada, né, questão aqui, e recomenda um psicólogo. Entendi. Então, muitas vezes, o próprio médico já recomenda o psicólogo. Em muitos casos, a escola também já identifica e também já recorre a um psicólogo. Então, assim, mas eu preciso ter uma recomendação de um médico ou da escola? Não. Se você, como pai, como mãe, já viu que tem alguma coisa diferente, está acontecendo alguma coisa, ou também começou a ficar mais agressivo. Legal. Também é um sinal. Ou também quando ele começa a ter muitos medos excessivos. Que foi o caso, né, da Júlia e da Luísa também. Aqui em casa. Mas é porque eu talvez, igual eu te falei, eu tenha passado isso pra Luísa, principalmente na gestação, né? Então, assim, de fato, né, quando a criança ela começa a apresentar. E o principal, né, gente? Quando ela começa a trazer esses sinais e que tá gerando prejuízo. Sim. Então, assim, não é que a criança ela nunca vai sentir uma tristeza, ela nunca vai sentir a raiva. Não, ela vai sentir, ela vai ter as suas reações, ela vai ter os seus momentos. Mas se aquela reação está trazendo prejuízo para ela, é um sinal de alerta. E você também, igual você falou, você conhece seu filho, né? Então, às vezes, está acontecendo uma mudança drástica na sua vida, também como pais. Você se separou, ou perdeu um avô, uma avó. Sim, ou uma mudança de emprego. Uma mudança de cidade. De rotina. E aí você vê que seu filho, às vezes, está mais triste que o habitual, né? Sim. Está mais chateado, mais quietinho, né? Então, assim, sempre eu acho que a gente, como pais, nós temos que ter esse olhar mesmo para os nossos filhos, gente. Quando eu falo do tema do Pode Café, que é um olhar maior para os nossos filhos, é esse olhar nesse sentido. Será que ela realmente está assistindo as coisas que ela pode assistir? Sabe? Será que eu tô passando por alguma coisa na minha vida que eu tô passando para ela também de alguma forma? Sim. Né? Será que a forma que eu tô educando, pra gente olhar para os nossos filhos, mas olhar pra gente também? Com certeza. Será que a forma que eu tô educando tá sendo uma boa forma? Será que eu tô compreendendo os sentimentos dela? Com certeza. Acolhendo, sabe, as minhas filhas? Eu tô falando isso, gente, por mim, tá? Porque é uma coisa que eu sempre tento pensar pra mim, sabe? Porque mãe é culpa, né, Natália? Então, assim, tempo todo. Então, assim, a gente sempre acha que a gente tá fazendo tudo errado, mas o tempo todo, né? A mãe tá ali se culpando. A gente tá se culpando. Mas voltando ao assunto de quando buscar, né, o acompanhamento. Quando apresentar, né, assim, qualquer um desses sinais que eu né, te falei, os sintomas e tudo mais, e com uma determinada frequência, né, com um determinado prejuízo. Assim, a gente não... quanto tempo eu tenho que esperar? Não precisa esperar muito, não. Eu acho que é sempre válido buscar ajuda profissional. É sempre eu também válido. acho, gente. Hoje em dia, graças a Deus, né? A gente tem primeiro, todo mundo é muito cabeça aberta com isso, né? E hoje em dia a gente tem uma variedade de profissionais, né, muito bons para atender os filhos da gente. Então, eu pelo menos não espero. E a gente tem que, né, saber que
Existe sim ansiedade na infância, existe ansiedade, existe depressão na infância. Então, assim, a gente tem que cuidar logo no início. Porque, igual eu falei no começo, eu tive que lidar com isso sozinha. E eu consegui lidar. Mas eu acho que se eu tivesse uma ajuda profissional, seria bem mais fácil o caminho, sabe? Eu meio que engoli muita coisa, sabe? Com certeza. E isso foi muito, muito ruim pra mim. Por isso que eu tenho essa visão hoje em dia de realmente tentar facilitar essa parte para as minhas filhas, porque, gente, saúde mental é uma coisa que tá muito séria hoje em dia, é um assunto muito sério, né? A gente não pode deixar. A gente tem visto muitos episódios de suicídio, né? Infelizmente, muitos episódios de depressão em todas as idades. Então, assim, quanto antes a gente começar esse tratamento, né? Essa busca de ajuda, eu acho que é melhor, né? Com certeza, com certeza. E uma pergunta aqui que eu tenho também, você recebe muitos casos de bullying? Recebo. Acaba que o bullying, às vezes a gente vai descobrir lá na frente. Ah, tá. Às vezes a criança tá muito agressiva. Entendi. Tá muito agressiva, tá respondendo muito e tudo mais. E aí, primeiro a gente vai entender, peraí, o que tá acontecendo, né? E o bullying é um dos motivos que a gente sempre vê ali como associado à agressividade. Muito triste o bullying também, gente. Nesses casos de agressividade. Outros também, né, que chegam às vezes muito tristinhos, se isolando muito. Aí também lá na frente a gente vai descobrir que na escola tá sofrendo bullying. Entendi. E como é que funciona a consulta? Como é que é a consulta com criança, assim? Queria que você explicasse também, porque é uma dúvida que eu acho que todo mundo tem. Sim, assim, né? Muita gente tem. Bom, primeira coisa, a primeira sessão eu faço com o responsável. Ah, legal. A mãe, o pai, né? Ou sua mãe ou o pai, depende, né, do contexto. É importante para eu entender aquela demanda, né? A criança, muitas vezes, ela não vai saber chegar dizendo o que está acontecendo. Então, a primeira sessão eu faço com o responsável. Depois, em seguida, eu começo com a criança. Então assim, e aí assim, vai muito no tempo da criança também. Ou sem os pais, a princípio, assim, a primeira. Então, depende muito da criança. Tem criança que já entra logo numa boa, não quer nem saber. Tem outras que já, às vezes, chora, né? Igual aquela questão que eu falei antes. Então, aí, nesses casos, aí a gente deixa a mãe entrar também, não tem problema nenhum. Vai muito do ritmo da criança. Mas, assim, quanto menor, a gente pede para os pais ficar na recepção, para a criança se sentir segura, saber que a qualquer momento ela pode sair dali e tudo mais. Então, assim, a gente faz com a criança. Aí, assim, a gente faz algumas sessões com a criança. E depois, geralmente, eu, pelo menos, depois de umas 4, 5 sessões, a gente chama os pais novamente para fazer uma devolutiva. Para falar com os pais como que foi durante esse tempo. Porque tem muita gente que acha, mas vai lá só pra brincar? Não, gente, não vai só pra brincar. Vai só pra brincar? Primeiro que sim, o brincar é o nosso instrumento ali de trabalho. Você vai brincando com a criança? Com a criança. A gente brinca o tempo todo. Eu não vou colocar a criança na minha frente ali pra sentar no sofá pra falar que falar tá da vida dela. Não é assim, né? Então, assim, com a criança, a gente brinca. E é através do brincar que o tempo todo a gente está observando. O tempo todo. A forma como ela brinca, a forma como ela entra, a forma como ela pega aquele brinquedo, a forma como ela ganha, a forma como ela perde, a forma como ela questiona, a forma como ela se expressa, a forma como ela expressa a criatividade dela. Enfim, além de ter muitos recursos, né? Hoje a gente tem muitos recursos que de fato facilita a criança colocar para fora o que está acontecendo. Então, é um brincar profissional, né? Não é um simples brincar. O tempo todo ela está sendo observada. E ela acaba contando alguma coisa ali, né? Sem perceber. Sim. Muitas vezes, através da forma como ela se expressa, através da forma como ela cria um cenário, né? A gente tem lá casinhas e bonecos, então assim, a forma como ela monta aquele cenário, aquele contexto. Às vezes a gente cria realmente um cenário para ela se sentir à vontade ali. E eu tento deixar a criança super à vontade, né? Assim,
Em momento algum eu quero criar ali um espaço de rigidez, Sim. né? Que eu vou ficar ali brigando com ela, corrigindo. Eu sempre falo isso para eles desde o início, que ali não é um lugar para eu brigar, não é um lugar para eu criticar, não é um lugar para eu ficar dando sermão. Não, é um lugar para eu acolher, seja o que estiver acontecendo. Então, a gente acolhe e a gente, né, ali as coisas vão surgindo. Então, assim, às vezes, o determinado assunto que aquela criança traz, aí a gente encaixa naquela brincadeira, que aí a gente encaixa. Muito legal. A gente pensa na próxima sessão justamente em cima daquilo que ela trouxe. Muito né? legal. Qual o recurso que eu vou utilizar para realmente ela entrar naquele momento, naquele sentimento, enfim. E aí, depois dessas sessões, a gente faz de novo com os pais para dar essa devolutiva. O que foi observado, o que foi, né, feito ali. Uma coisa que eu também sempre falo para os pais, né? Eu não tô ali para ficar corrigindo eles. Sim. Né? Para ficar criticando, falando você não pode fazer isso, você tá errado. Não. Cada um tem a sua forma de educar, cada família tem a sua forma. Então, eu respeito muito a forma como cada um educa seu filho. Mas nesse sentido, por quê? Se está todo mundo no mesmo barco, Érica, o resultado vem muito mais rápido. Com certeza. Vem muito mais rápido. Então, trabalho em equipe mesmo, né? Do pai, do psicólogo, da escola. Exatamente. Né? Juntos. Exatamente. Então, e aí, depois daquilo, a gente segue com a criança e sempre tendo essa troca com os pais. Se eu acho que está acontecendo muito conflito com a mãe, eu chamo mais vezes a mãe. Se eu acho que está acontecendo muito conflito com o pai, eu chamo mais o pai. Ou para entender o que está acontecendo mais. Então, eu sempre chamo muito. Já chamei vó, já chamei babá, já chamei irmão. Tudo para participar, para eu realmente entrar no mundo daquela criança. Eu preciso entender o que ela está vivendo. Além da escola. A escola também é muito importante. Né? Então, assim, a gente faz reunião com a escola para passar a demanda, para entender como é que está na escola, enfim, para realmente estar de todos os lados da criança. Muito legal mesmo. E eu queria que você falasse também pra gente algumas dicas e orientações para os pais para prevenção e cuidados com a saúde mental das crianças. O que funciona e o que não funciona. Sim. Bom, vamos lá. Acho que assim, o que não funciona e que muitos pais fazem. Punição. Punir. Bater. Não, nem um castiguinho? Então. Colocar naquele castigo que tem que fazer sofrer, tem que fazer pensar. Não, fazer sofrer nunca, mas um castiguinho assim, de vez em quando a gente coloca. Eu costumo usar outro nome, tá? Não o castigo ali. Porque que acontece? Nesse momento, a criança ela não tá ali realmente pensando na vida dela, né? Eu deveria. Não. Em muitos casos, faz a criança criar um sentimento de vingança. Entendi. Ela vai ver da próxima vez como é que eu vou fazer. Faz a criança criar ali dentro ainda mais um comportamento de rebeldia. Entendi. De ainda mais, entende? Desafiador, né? Desafiador. Ou em muitos casos ainda cria um sentimento, acaba criando uma baixa autoestima. Por quê? E o que fazer, então? Porque ele fica ali pensando, né? Nossa, eu nunca vou ser um bom filho. Ai, Nossa, gente, é muito difícil educar uma criança. Eu nunca vou conseguir agradar minha mãe. Então, assim, a punição, em muitos casos, a gente vê que ela resolve só a curto prazo. A longo prazo, ela não resolve nada, não, porque a criança volta a fazer aquilo do mesmo jeito. Volta. Outra coisa que também muitos pais fazem, a recompensa. Se você fizer isso aqui, você vai ganhar um presente. Se você fizer isso aqui, você vai ganhar aquilo ali. Já isso também. Não é que não pode dar presente, Oi, gente. Pode dar presente. O que não é legal é criar uma condição. Sim, concordo. Não, eu concordo totalmente, mas é porque tem hora não tem o que fazer, entendeu? Porque acaba criando ali dentro da criança uma necessidade de recompensa. O tempo todo eu tenho que ter uma recompensa. O tempo todo eu tenho que ter uma recompensa. Então, assim, isso também não é legal. Até porque tem casos também que chega uma hora que a criança vira e fala assim, eu nem quero isso. Já aconteceu também aqui em casa. Nem quero isso. Eu nem quero isso. Por que você tá? Tô nem aí, eu não vou fazer isso. Mas já tem um tempão já. Aconteceu isso com a Júlia. Uma vez ela então, falou, nem quero. Então, assim... Então, assim, a gente vê que a longo prazo não funciona. A criança volta a fazer a mesma coisa. Então, o que eu gosto, né? Que a gente vê que funciona mais. Primeiro são os combinados.
Combinados, gente, é importantíssimo. Converse antes com a criança, faça bons combinados. Cumpra os combinados, né? Cumpra os combinados. E o principal, consequências naturais. Eu sempre explico isso para os pais e para as crianças. Tudo na nossa vida tem uma consequência. Isso a gente fala também. Uhum. Então, se você quebrar isso aqui, você vai ficar sem isso aqui. Né? Tem uma consequência, a gente vai perder isso aqui. Né? Eu não vou ter mais o conjunto. Enfim, só de exemplo, né, gente? Mas claro que em outros contextos. Então eu gosto muito desse esquema. Primeiro dos combinados, criança precisa saber, gente, o horário, o que tem que ser feito, os compromissos, as atividades. Isso tudo gera mais tranquilidade para a criança. A família que às vezes é muito desorganizada acaba criando uma ansiedade. Sim. Então se organize para o seu filho também ter a tranquilidade de saber o que ele vai fazer, o que vai acontecer na vida dele. Uhum. Então isso também previne. Então, acho que ajuda muito a questão dos combinados, ajuda muito esse esquema das consequências naturais, dele entender desde cedo que tudo na vida vai ter uma consequência. Sim. Se eu fizer isso isso, é muito importante. vai acontecer isso. E aí vem, né, essa forma do que às vezes os pais fazem de castigo. Não, vai ficar sem televisão. Mas o que fazer nesse caso? Se você combinar isso antes, vamos fazer um combinado? Olha só, a gente está tendo um problema aqui em casa. De todo dia você não querer fazer o dever de casa. A gente está tendo... Como a gente resolve? Chama a criança para tentar resolver. Ah, não quer, não. Mas isso é importante, tem que fazer, não tem? Então, vamos pensar num horário que você está disposta a fazer? Ah, então eu vou querer fazer 5 horas da tarde. Então, tudo bem. Vamos tentar fazer 5 horas da tarde. Mas e se você não fizer? O que a gente pode combinar, então, de consequência? Uhum. Ah, não sei, mamãe. Ah, o que você acha, então, da consequência de ficar sem TV? Né? Você não fez um combinado? Então, vamos ter que ficar sem TV. Ai, gente, é muito difícil, porque tem hora que tem hora que vai além da gente. Tipo, a Luísa pulando no sofá. Imagina essa situação, tá? Uma criança de 3 anos pulando no sofá ou subindo ali em cima do armário, entendeu? E a gente tá aqui, às vezes, fazendo alguma coisa, desce daí, porque senão você vai ficar de castigo. É assim, é na lata. Aí ela já sabe que ela ficou 1 vez, 2 vezes no máximo de castigo. Que eu coloquei ela sentada na cama e falei, agora a senhora vai pensar no que você fez. Um dia que ela mordeu na Júlia ou bateu na Júlia. Porque, gente, como ela é mais nova, eu tô tentando trabalhar isso nela, sabe? Porque ela tem, assim, umas agressividades ainda com a irmã mais velha. E botei ela de castigo na cama dela. Pra ela pensar, mas assim, eu boto o castigo de acordo com a idade, 1 minuto por idade, né? Que tem um negócio assim. Aí botei, era 2 minutos. Aí eu falo assim, desce, porque senão... Eu falo, o castigo vem, hein? Aí a menina, na mesma hora, ela desce... Aí, pro pai, pra mãe, é uma facilidade. A curto prazo, isso vai resolver o seu problema. Só que pode chegar um momento que ela vai virar e vai perceber que, assim, o castigo não tá chegando. O castigo não tá chegando. E, tipo assim, o castigo é muito fácil ficar sentada na minha cama 2 minutos. Porque no castigo também não é nada demais, gente. Eu só botei ela na cama dela, sabe? E assim, eu tento não botar na minha cama. Ah, não botei na cama dela, não. Não botei na cama dela, eu botei na minha cama, porque eu fiquei com medo dela associar a cama dela a algo negativo. Então eu coloquei na minha cama, porque ela nunca dormiu na minha cama, assim. Geralmente eu que durmo com ela. Então eu tentei não botar na cama dela, porque eu fiquei com receio de noite, às vezes ela não querer ir pra cama dela se associar com castigo, sabe? E assim, quanto menor, é mais difícil realmente você ter um diálogo, porque ela não vai entender ali que... Se ela, e de vez em quando eu ainda falo, mas eu acho que falar é pior. Se você cair, você vai pro hospital. Eu acho que eu tô colocando mais medo na criança, sabe? Então, assim, gente, é muito difícil. Fala aí pra gente nos comentários o que você faz, como você faz pra educar seus filhos. É castigo? Vocês conversam com eles? E ótimas suas dicas. Eu realmente vou tentar falar principalmente, né, a Júlia, que é maior. Não, a Júlia já entende bastante coisa. Assim. De, né, trazer essa questão de consequências. A menor, né, assim, a gente tem que ter muita firmeza também. Né? Tem muita gente que confunde, mas esse papo aí furado fica muito solto e tudo mais. E não. Érica, a criança precisa de 2 coisas: gentileza e firmeza. Não adianta nada eu ser muito gentil, eu ficar criando, eu ficar explicando, tudo mais, e não ser firme na hora de cobrar. Mas como que eu vou ser firme? Então, no caso da agressividade, é muito importante você, né, chegar perto e falar:
não faça isso. Não pode fazer isso. Não pode agredir. O que eu falo normalmente, que eu tenho tentado ser firme, você me vê mordendo em alguém? Você vê a sua tia mordendo em alguém? Você vê a sua avó mordendo? Seu pai morde os amigos dele? Então, por que você mordeu? Sabe assim? Aí eu falo, você me vê por aí mordendo as pessoas? Você me vê batendo na sua tia, minha irmã, né? Na Evelyn. Uhum. Você vê eu batendo na tia Evelyn? Eu falei, então por que você bateu na sua irmã? Uhum. É o que eu tento falar, mas... É importante, assim, entender um pouco mais, né? Assim, o que está passando ali no momento dela, né? Porque a gente tem que entender que realmente é uma euforia ali, né? Tem ali um monte de coisa acontecendo, desenvolvendo, ainda mais no tamanhozinho dela. 3 anos, né, gente? Então, assim, é complicado. E tendo outra, né? Que ela se inspira muito na Júlia. Então, eu acho que às vezes ela quer, ela quer exteriorizar um sentimento que ela não consegue ainda. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Ela não sabe, porque às vezes a Júlia irrita ela, implica mesmo. E às vezes ela não sabe como reagir àquela implicância e como se defender. Aí ela vai e morde, bate. Então aí a gente tem que... A gente é muito difícil. Eu vou falar mais ou menos muito difícil, né? Com 2 ainda é mais complicado. Mas enfim, eu acho que é muito importante, né, assim, ter uma rotina estabelecida, trazer esse ambiente seguro para a criança. Isso vai prevenir, isso vai gerar uma saúde mental para o seu filho, né? Um ambiente de brigas não é um ambiente para criança estar. É verdade. Nem para adulto, né? Nem para adulto, não, exatamente. Nem para adulto, mas pra imagina para uma criança, né? Então, assim, o que eu acho que ajuda muito no desenvolvimento de uma criança é realmente estar num ambiente seguro. Ela entender que ela tem alguém ali com ela. Ela entender que tem alguém ali para cuidar, para proteger, para amar. Que ela é amada, para respeitar, para ouvir. Então, assim, a gente cuida muito da saúde da criança proporcionando essa segurança para ela. E regras também proporcionam segurança. Regras são importantíssimas de serem dadas, colocadas. Com certeza. A firmeza, né? Eu acho que isso traz a segurança para a criança. Para entender que não, tem alguém aqui por mim. Então, assim, são pontos importantíssimos que eu acho que toda criança tem que ter, né? A conexão ali, sabe? Com o pai, com a mãe. Ela entender que é uma pessoa que ela pode confiar. Sim, com certeza. Eu acho que isso é o mais importante. Saber que ela pode confiar nos pais, né? Que o que eu estiver sentindo, que eu estiver confuso, o que estiver acontecendo, eu tenho alguém ali. E se acontecer alguma coisa, a gente tem muito medo também, esse receio, né, de um abuso. Com certeza. Saber que os pais estão ali, que você pode confiar neles para contar qualquer coisa que acontecer, né? Exatamente. Então, assim, acho que criança precisa disso, né? Conexão, respeito, amor. Amor, né? Muito amor. Muito amor. Gentileza. E eu acho que o maior desafio dos pais hoje, eu falo por mim também, tá, gente? Tudo que eu tô falando é por mim, tá? Porque eu não sou psicóloga, eu não sou nada. Eu tô aqui dando meramente os meus pitacos de mãe mesmo, né? Mas eu acho que é muito importante a gente tentar conciliar mesmo, sabe? A correria do dia a dia, que é louca para todo mundo, não só para mim, com estar de olho nos nossos filhos. E eu sempre digo isso para os pais também que vão... Eu sei que tem uma rotina muito corrida, mas o que eu sempre falo para eles, vale muito mais um tempo de qualidade do que quantidade. Não adianta nada o pai e a mãe não trabalhar, ficar o dia todo com a criança, mas tá a criança jogada lá. Exatamente. Gente, isso não faz sentido nenhum. Agora, mas eu só tenho muito pouco tempo. Mas se você tiver muito pouco tempo, de fato, entregue aquele momento, pode ter certeza, o seu filho vai entender que você está trabalhando para o bem dele, que você está fazendo aquilo por ele. Então, assim, que ele possa perceber isso com sinceridade, com entrega, com conexão. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Que papo, tá? Nossa, acho que falamos tudo. Se tiver alguma dúvida, né? Quem tiver dúvidas pode procurar. Eu queria também saber se você tem algum livro para indicar pra gente, que a gente possa ler sobre isso. Tenho sim. Eu podia até ter trazido, né? Mas assim, depois também, se você quiser deixar... Uma coisa que eu gosto muito, né, gente, assim, que eu sigo, que eu acredito muito, é a disciplina positiva. Então, assim, que traz realmente resultados comprovados a longo prazo, né, na educação das crianças,
né, de como realmente trazer ali filhos mais seguros, mais confiantes, né, ao longo da vida. Então, eu gosto muito, né, dessa abordagem. Então, educação positiva, gente. Vou tem pesquisar mais sobre isso. Se você puder também deixar os Sim. livros, eu coloco na descrição do YouTube aqui, Sim, vou para deixar. quem estiver assistindo. E dicas também de onde achar, né, alguns perfis no Instagram. Eu acho legal a gente debater sobre isso. Sim, hoje em dia, nossa, como é bom, né? Tem muitos perfis aí de outros psicólogos, né? Tem pessoas que falam sobre isso, Sim, pra gente poder se acompanhar tem pessoas mesmo. muito focadas, né? Tem pessoas muito focadas na alimentação, que é um problema também que, nossa, os pais trazem muito. Nossa, gente, também. Né? É um perrengue de alimentação que luta. O comer seletivo ali é algo que, nossa, faz muita parte. Então, tem muito ali uma abordagem para aquilo, entre tantos outros assuntos, né? E eu acho que é muita coisa. A gente poderia ficar aqui a tarde inteira falando sobre isso, né? E se você está escutando a gente até agora, deixe seu comentário aqui, fala pra gente algum perfil legal pra gente poder seguir, né? Sobre a criação de filhos. Eu gosto muito de seguir a Criação Neurocompatível, se não me engano é esse, eu vou colocar também. E a Maia, é um nome difícil, alguma coisa, que eu não tô lembrando agora, mas a Maia, ela tem cabelo curtinho, ela é ótima também, eu gosto muito dela. Que a raiva não educa, né? O amor educa. Exatamente. E é muito legal também, eu tento me basear também na educação junto com elas. Vou deixar o perfil certo, tá, gente? Falei tudo errado aqui. Mas se você chegou até aqui, eu quero te agradecer. Muito obrigada. Deixa aí pra gente, se você chegou até aqui, o hashtag, né? Vamos pensar no hashtag que a pessoa pode deixar pra gente poder identificar. O amor educa? Sim. Gentileza e firmeza, né? Eu acho que tá aí 2 pontos que todo pai e mãe não pode esquecer. Gentileza e firmeza. Gentileza e firmeza. Então, gente, se você chegou até aqui, deixa nos comentários o hashtag gentileza e firmeza com a querida Natália. Quero te agradecer. Nós já estamos finalizando. Obrigada, Natália. E antes de terminar, eu quero agradecer também, gente, a Lúdica Kids. Eu até escrevi aqui, ó. A Lúdica Kids é 100% online, estampas exclusivas, atacado e varejo. Eles entregam para todo o Brasil. Gente, agora tem ficha. Olha que legal. Pra eu não esquecer das coisas que eu tenho que falar. Ficou lindo, gente. Agora eu tenho ficha pro Pó de Café. Então, quero agradecer, gente, as queridas Lúdica, que é uma marca que eu super admiro, com estampas exclusivas maravilhosas, entregam a todo o Brasil e vendem no atacado e varejo. Nossa. Muito legal, né? Sigam aí a Lúdica. Quero também pedir, gente, se você chegou até aqui, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, seu comentário. Vamos debater mais sobre isso, né? Temos muito assunto para debater. Sim, no Instagram também. Seu Instagram, Natália? Sim, Natália A. Amorim. Natália A. Amorim? Isso. Não deixe de seguir também a Natália. Eu também, gente, @pod_café, @Érica Furtado com 2 T's. E é isso. Muito obrigada. Que papo bom. Quanto conteúdo maravilhoso, rico, pra gente se inspirar, pra gente poder pegar pra nossa vida, né? Sim, estou à disposição. Isso aí, gente. Aqui, qualquer coisa, onde entre em contato com a Natália, qualquer quiserem. dúvida também, né? Sim, qualquer dúvida, tô aqui à disposição. Adoro falar sobre isso, sobre outros assuntos da psicologia, enfim. E aí você volta depois pra gente falar sobre outras coisas, né? Volto sim. E teremos muitos assuntos. Isso mesmo. Então tá. Combinado. Gente, muito obrigada. Um beijo. Fiquem com Deus.